natureza humana revelada, explorando o Salmo 14. Olá, tudo bem com vocês? É uma satisfação ter você por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Antes de mais nada gostaríamos de pedir que deixe seu like, se inscreva no canal e comente abaixo qualquer coisa, vai nos ajudar muito incentivando o nosso trabalho, fazendo o algoritmo do YouTube dar relevância ao nosso conteúdo. O Salmo 14, atribuído a Davi, é um retrato vívido da natureza humana e da relação entre o homem e Deus. Composto em forma de poesia, esse salmo explora a tolice daqueles que negam a existência de Deus e revela a realidade sombria da condição humana. Neste texto, adentraremos profundamente no Salmo 14, analisando cada verso e refletindo sobre suas mensagens atemporais. O Salmo 14 começa com uma afirmação impactante: diz o insensato no seu coração, e não há Deus. O Salmo 14, 1. Essa declaração não apenas ressoa nos tempos antigos, mas também permanece relevante na sociedade contemporânea. A busca por evidências de um Criador muitas vezes é substituída por argumentos baseados na negação. Davi aponta para a tolice intrínseca em rejeitar a existência de Deus, insinuando que tal atitude surge da insensatez do coração humano. O Salmo prossegue, detalhando a perversidade que surge dessa negação: são corruptos e abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Salmo 14, 1b. Aqui, Davi pinta uma imagem sombria da humanidade, enfatizando a corrupção que permeia as ações humanas. No entanto, essa observação não deve ser entendida como uma generalização total, mas como uma representação da tendência humana em se desviar do caminho do bem. O segundo verso intensifica essa ideia, descrevendo a degradação moral dos que negam a Deus. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. O Salmo 14 horas e 2 minutos. Aqui, o salmista sugere que Deus observa a humanidade, não como um ser distante, mas como alguém que procura aqueles que buscam a verdade. A busca por Deus e a compreensão espiritual são retratadas como características distintas, que nem todos possuem. O versículo 3 continua aprofundando essa análise, enfocando a natureza pecaminosa do homem: desviaram-se todos e juntamente se corromperam, ou não há quem faça o bem, não, nem sequer um. O Salmo 14 horas e 3 minutos. Aqui, Davi ecoa a ideia de que todos têm se desviado do caminho certo, demonstrando a universalidade do pecado e da corrupção. Essa observação é crucial para a compreensão do contexto bíblico mais amplo, que enfatiza a necessidade da redenção divina. O quarto verso ecoa os sentimentos de Davi ao contemplar essa realidade humana, enquanto aponta para aqueles que oprimem o povo de Deus: acaso não têm discernimento todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão, e a Deus não invocam? Salmo 14 horas e 4 minutos. Nesse verso, Davi lamenta a insensibilidade daqueles que prejudicam os justos e não reconhecem a soberania divina. Ele clama por justiça, revelando sua confiança de que Deus intervirá para proteger os seus. No entanto, o Salmo 14 não é uma narrativa sombria e desprovida de esperança. O quinto verso surge como um raio de luz em meio às trevas, introduzindo a possibilidade de uma mudança. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. O Salmo 14 horas e 5 minutos. Aqui, Davi reconhece que a presença de Deus está presente entre os justos, e isso é motivo de temor para os ímpios. A esperança reside na ideia de que a justiça divina prevalecerá sobre a opressão humana.
O sexto verso acrescenta uma nota de confiança e expectativa, afirmando que Deus é um refúgio para os aflitos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. O Salmo 14h06. Essa declaração é um lembrete de que, mesmo quando os oprimidos são ridicularizados, Deus é a fonte de abrigo e força. Isso ecoa uma mensagem de esperança e confiança na provisão divina. Finalmente, o sétimo verso encerra o Salmo 14 com um desejo pelo cumprimento da redenção divina. Tomara de Sião viesse a salvação de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, então, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. O Salmo 14h07. Davi anseia pela restauração de Israel e pela manifestação da salvação divina. Esse verso também carrega implicações proféticas, que se desenvolverão mais plenamente nas escrituras posteriores. O Salmo 14, apesar de abordar a natureza pecaminosa da humanidade e a tolice daqueles que negam a Deus, não deixa de apresentar esperança e confiança na providência divina. Através das palavras de Davi, somos confrontados com a nossa própria necessidade de redenção e a importância de buscar a Deus em meio às complexidades da vida. Em suma, o Salmo 14 é um chamado à reflexão profunda sobre a natureza humana e a relação com o divino. Através das palavras de Davi, somos desafiados a examinar nossos próprios corações, a reconhecer nossa dependência de Deus e a buscar a verdadeira justiça e sabedoria que só Ele pode proporcionar. A mensagem deste salmo é atemporal, lembrando-nos de que, apesar da nossa imperfeição, a esperança e a redenção estão ao nosso alcance através do poder de Deus. A busca por significado e redenção. O Salmo 14 oferece insights profundos sobre a natureza da humanidade e a busca por significado e redenção. À medida que exploramos mais profundamente os versículos, somos convidados a refletir sobre como essa mensagem ressoa em nossa própria jornada espiritual e na sociedade contemporânea. O primeiro verso, que começa com a frase "O diz o insensato no seu coração, e não há Deus", levanta uma questão fundamental sobre a existência de Deus. Hoje, mais do que nunca, essa negação da existência divina é debatida e discutida em diversos círculos. A crescente influência do secularismo e do ateísmo levanta questões sobre como a espiritualidade é percebida e vivenciada. A afirmação de Davi é um lembrete de que a busca pela verdade espiritual não deve ser negligenciada em favor de abordagens puramente materialistas. A descrição da perversidade humana nos versículos seguintes é um espelho vívido das lutas morais que enfrentamos como seres humanos. A corrupção e a maldade parecem ser abundantes em nossa sociedade, da mesma forma que eram nos tempos de Davi. A busca pelo poder, a injustiça e a opressão são temas recorrentes ao longo da história humana. O Salmo 14 nos confronta com essa realidade sombria e nos desafia a buscar a retidão mesmo em meio à corrupção prevalente. A ideia de que Deus observa a humanidade em busca daqueles que o buscam, como retratado no segundo verso, permanece profundamente relevante. O anseio por significado e espiritualidade é inerente à natureza humana. Muitos estão em busca de algo maior do que eles mesmos, algo que transcenda a materialidade da vida. Embora os caminhos possam variar, a busca pela verdade e a conexão com o divino são elementos essenciais na jornada humana. A abordagem bíblica do pecado e da corrupção na natureza humana, conforme retratada nos versículos 3 e 4 do Salmo 14, ressoa em nossa compreensão contemporânea da psicologia humana. Psicólogos e filósofos debatem há muito tempo sobre a dualidade inerente à natureza humana e nossa capacidade de atos nobres e altruístas, bem como nossas tendências egoístas e destrutivas.
O reconhecimento da imperfeição humana é o primeiro passo para a busca de transformação e crescimento pessoal. A promessa de que Deus é um refúgio para os aflitos, como expressa no 6º verso, é uma fonte de conforto e esperança que transcende o tempo. Através das eras, os seres humanos têm enfrentado desafios, sofrimentos e adversidades. A busca por um porto seguro em meio à tempestade da vida é uma constante. Aqui, o Salmo 14 nos convida a considerar a busca por segurança e conforto não apenas nos recursos terrenos, mas em Deus, o refúgio eterno. Conclusão do Salmo 14 ressoa com uma promessa de restauração e redenção. O desejo pela salvação divina e a restauração daqueles que foram oprimidos ecoa nas narrativas de esperança presentes em muitas tradições espirituais. A promessa de que a alegria virá após a provação é um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança está à vista. À medida que olhamos para o Salmo 14 em sua totalidade, percebemos que as questões e desafios que ele aborda continuam a ressoar em nossa experiência humana. A busca por significado, a luta entre o bem e o mal, a busca pela verdade espiritual e a esperança de redenção são temas universais. A mensagem do Salmo 14 nos convida a refletir sobre nossa própria jornada, a enfrentar nossa imperfeição com humildade e a buscar o divino com sinceridade. Nossa compreensão do Salmo 14 também é enriquecida quando consideramos suas implicações à luz da história bíblica mais ampla. À medida que as Escrituras se desdobram, vemos como a promessa de redenção se concretiza por meio de Cristo, que oferece uma solução para a separação entre Deus e a humanidade. A mensagem de esperança e renovação do Salmo 14 ecoa em todo o cânone bíblico. Em resumo, o Salmo 14 é uma jornada de introspecção e reflexão. Ele nos desafia a reconhecer a nossa natureza imperfeita, a buscar a verdade espiritual e a confiar na promessa de redenção. À medida que contemplamos suas palavras, somos chamados a enfrentar os desafios da vida com humildade e a buscar o divino com sinceridade. A mensagem atemporal do Salmo 14 continua a ecoar em nossa busca por significado, propósito e conexão com o divino. Deixe sua opinião nos comentários abaixo, e também não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo.